Como é bom ter amigo, não é? Porque os amigos são sempre generosos com seus comentários e nos encorajam e nos animam. Começar um novo ano ouvindo tantos elogios assim, eu vou dar trabalho para a Julie lá em casa. Para entrar pela porta lá, hoje eu vou dar trabalho para a dona Julie, viu? Eu estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês, com o convite honroso que me fez o pastor Ronaldo. Eu me sinto em casa na Viver em Cristo. Tenho a alegria de acompanhar o desenvolvimento do ministério ao longo dos anos. E aliás, não só o ministério, a vida dos amigos. Desde que eram solteiros, casaram, com filhos, nos momentos de muita alegria, nos momentos de muita dor. É uma jornada. Então, rever e estar com vocês, especialmente num tempo tão doido como esse que nós estamos vivendo, já é um privilégio, viu, meus queridos? Só o fato de você estar aqui nessa noite é um privilégio. Só o fato de termos saúde e os meios necessários para nos reunirmos aqui nessa noite já é motivo suficiente para a gente ser muito grato a Deus, não é? Que bênção maravilhosa estar aqui. E eu estou bem acompanhado também. Eu estou com o Júnior, meu irmão, 2 vezes, e a sua esposa Cleo, minha cunhada, o Leonardo. Leonardo é o meu filho mais bonito, porque as outras são filhas, né? Então o Leonardo está aí. Obrigado, viu, Léo? Ele inclusive vai estar, hoje é dia do leitor, e o Léo preparou vários livros que nós temos, estão lá no fundo, e está fazendo uma promoção especial. Quem gosta de promoção aí? Deixa eu ver. Olha, que beleza, hein, Léo? É hoje, hein? É hoje. A promoção dele é a seguinte: você pode comprar 3 livros por R$10. 3 livros por R$10, hein? A diferença o Léo paga do bolso dele. Então você procura o Léo lá no final, por favor, ele vai estar lá atrás com os livros. E também eu quero dar um alô, casal amigo querido que está ali. Eu estou sem óculos, então se tiver mais alguém conhecido, me desculpe, eu sofro de um pouquinho de miopia. Mas está a Cláudia, o Tom e a família ali, é isso? Se tiver mais alguém aqui, queridos da Bíblica ou de qualquer outra caminhada que a gente tem, prazer enorme, obrigado pela sua presença. Por falar em loucura, esse tempo é tão doido. Eu fiz um casamento no auge da pandemia, todos de máscara durante a celebração. E quando normalmente o celebrante termina o casamento, ele diz assim: agora pode cumprimentar os noivos, não é? Pode abraçar os noivos. E eu fiquei, quando foi chegando aqueles minutos finais, eu fiquei pensando, puxa, o que é que eu vou dizer? E aí a única coisa que me veio à mente foi: olha, agora você pode dar socos nos noivos, cotoveladas ou pontapés. É um mundo muito louco que nós estamos vivendo. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração e pedir ao Senhor que continue falando conosco. Pai, que mundo louco é esse que nós estamos? Mas o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor tem todas as coisas sob o seu controle. E aqui estamos nós, de coração aberto, gratos pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite, e que em nome de Jesus, nenhum de nós saia daqui como aqui chegou. A nossa oração sincera, Pai, que nós saiamos daqui mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. No nome dele oramos, amém e amém. Eu vinha orando com vários líderes da nossa igreja sobre como é que deveríamos conduzir as mensagens que vamos ministrar nesse ano. E o Senhor colocou no meu coração e dos demais líderes que seria fundamental que nesse ano nós voltássemos à palavra. É claro, não quer dizer com isso que nós não estávamos comprometidos com a Escritura antes, mas o nosso desejo é soprar as brasas e ajudar a cada irmão de nossa comunidade e além da nossa comunidade, desejar mais a Escritura Sagrada, desejar mais a Palavra de Deus. Pelo seguinte, há 2 maneiras, e 2 maneiras apenas para se lidar com a vida, com as dificuldades, com os problemas, com os desafios. Uma maneira é você tentar lidar com esses desafios com a sua perspectiva, com o seu ponto de vista, com a sua opinião ou com a opinião de alguém que você conhece. E a outra maneira de lidar com a vida
é a partir do ponto de vista de Deus, do que Deus pensa sobre aquilo que estamos vivendo. E a única maneira segura de conhecermos a mente de Deus é por meio da Escritura Sagrada, dessa revelação especial que Ele nos dá. Então nós abraçamos um desafio. O nosso desafio é o seguinte: cada domingo nós pregamos um livro inteiro da Bíblia, mas é rápido, é uma dose homeopática, uma visão panorâmica. E é óbvio que no mês de janeiro, um mês que demanda tantas expectativas, nós começamos com o livro de Gênesis. E nessa noite eu quero levar você numa jornada panorâmica pelo livro de Gênesis. Mas antes, porém, eu queria que você considerasse o seguinte, que provavelmente você já deve estar vendo, pelo menos em Mogi está acontecendo com muita frequência, eu imagino que em Suzano também, as áreas em que as pessoas fazem caminhadas, corridas e ginástica, elas vão aumentando nesse período do ano. Pode observar. E provavelmente aqui mesmo nós temos pessoas que já fizeram, por assim dizer, um voto, fizeram um propósito, de que esse ano vão fazer mais exercício. Tem alguém aqui que já fez isso? Deixa eu ver. Olha aí, tem alguns. Outros fizeram um propósito de que esse ano vão comer de modo mais saudável, vão comer com mais saúde, com mais cuidado e com mais zelo. Tem alguém aqui que já se propôs a isso? Olha aí, estou vendo, tem alguns. Exato. E nesse período do ano, você sabia que as estatísticas dizem que o número de pessoas procurando artigos esportivos ou procurando praticar atividades físicas cresce em pelo menos 25%? Por que acontece isso nesse período do ano? Porque alguns decidem que vão ler mais a Bíblia, ou vão orar mais, ou vão abrir um novo negócio, porque esse é o período. Os estudiosos da mente humana dizem que existe algo chamado o fator do recomeço, o fator de recomeçar, e que todos nós somos carentes dessa oportunidade de recomeçar. É exatamente por isso que nós colocamos ao longo da vida vários marcos, não é assim? Veja só, nós comemoramos aniversário, e quando nós comemoramos o aniversário, é comum as pessoas às vezes brincarem e dizer: olha, faz um desejo aí na hora de cortar o bolo, não é isso? Ou seja, um recomeço. Pense em algo agora que você gostaria de começar ou recomeçar. É por isso que as empresas também acabam oferecendo férias. Não é só para a pessoa descansar, mas é porque precisa de uma certa desintoxicação daquela rotina, daquela mesmice. A pessoa precisa de uma oportunidade para recomeçar. E é por isso que nós temos o que eu chamo de ritos de reiniciação, a virada do ano, em que nós desejamos, sonhamos, pensamos no que pode acontecer no novo ano. Eu espero que você tenha tido uma ótima passagem de ano, cheia de sonhos e cheia de ideias. É esse efeito de recomeço que é tão importante, que é um fenômeno observado inclusive nas pequenas coisas da vida. Quem nunca viveu uma experiência assim? Você está engajado numa atividade e está tendo dificuldade de concluir aquilo, não consegue. Aí você faz o quê? Você dá uma pausa, se afasta um pouquinho, repensa e recomeça. Não é assim? Quantas vezes a gente para recomeçar? Eu vou aproveitar, vou recomeçar. Agora eu vou começar com esse. Entenda
que essa é a necessidade de todos nós. Talvez você está aqui hoje e o seu casamento está um caco. Talvez ninguém sabe disso. Talvez você está vivendo de aparência. Talvez a sua vida financeira está um caco. Sua vida emocional, espiritual. A gente frequenta igreja, continua na igreja. O que precisamos nesse momento? O que precisamos quando parece que nada está dando certo? Eu e você precisamos da mesma coisa: recomeçar. A Bíblia é um livro de começos e de recomeço. O livro de Gênesis, por exemplo, que tem o seu título em hebraico Bereshit, literalmente significa na cabeça. Já visitou a nascente do rio Tietê? Alguém aqui já visitou a nascente do rio Tietê? Pois é, quando você vai lá na nascente do rio Tietê, nós estamos acostumados aqui com um rio que está fétido, poluído, minimamente com algum vestígio de vida. Mas aqueles que já foram lá na nascente do rio Tietê, eles sabem que a água é tão limpa lá na cabeça, lá no Bereshit, lá no início, é tão limpo, é tão puro, que você vê os peixes nadando, e você pode tomar água do rio Tietê, porque lá a cabeça é limpa. E o livro de Gênesis é um livro que nos conta como é que as coisas começaram na cabeça desse rio, chamado existência humana. O rio era limpo, não tinha doença, não tinha crise financeira, não tinha crise matrimonial. As coisas começaram assim. O nome Gênesis vem da versão grega da Septuaginta, Gênesis, geração, início. E quando nós pensamos nesse livro, eu disse que a nossa jornada é ter uma ideia geral do livro. Existem algumas maneiras como nós podemos nos debruçar sobre esse livro, que conta como é que é o começo das coisas, mas não apenas o começo, mas também o recomeço. Por exemplo, a palavra geração, toledot, aparece 10 ou 11 vezes, dependendo de como é que você conta, do livro de Gênesis. São divisões ali, falando de geração em geração. Abra por favor a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ver apenas 2 exemplos. Afinal de contas, Gênesis tem 50 capítulos e a gente não tem todo esse tempo para meditar no livro. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, ou esse é o livro da geração de Adão, da gênese de Adão. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Agora, veja Gênesis capítulo 10, versículo 1. Gênesis 10, 1. São estas as gerações, ou as genealogias, ou a gênese dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos, e depois do dilúvio. Veja você, quem é o autor de Gênesis? Quem escreveu essa obra-prima? Jesus nos diz no Novo Testamento que foi Moisés. Se você ler o livro de Gênesis, do primeiro capítulo ao último capítulo, você não encontra o nome do autor. Mas eu fico com Cristo. Alguns teólogos modernistas negam a autoria mosaica do livro, mas se Jesus diz que foi Moisés, entre os teólogos modernistas e Jesus, eu fico com Jesus, e você? E Moisés escreveu esse livro para quem? É outra pergunta que temos que fazer. Quem é a audiência original? Por que ele está falando desse começo e desse recomeço? Ele escreveu para um povo que tinha vivido pelo menos 400 anos de escravidão. Eles estavam saindo do Egito
pensando como escravo, comendo como escravo, vivendo como escravo. Todos na geração anterior tinham sido escravos, pai, avô, bisavô. E aí Moisés escreve esse livro para dizer que Deus é Deus do começo e Deus é o Deus do recomeço. Daí a palavra genealogia apareceu 11 vezes no livro. Porque veja você, lá no início do livro nós temos a história de Adão. Adão peca, é expulso do paraíso, mas no capítulo 5 nós temos um recomeço. Essa é a genealogia de Adão, é a gênese, é o começo. E depois você vai encontrar lá onde lemos a genealogia de Noé, depois do dilúvio, é um recomeço. Então você pode pensar o livro de Gênesis como o livro do começo e do recomeço, do Deus que cria e do Deus que recria. E para você ter uma visão panorâmica geral e guardar na sua cabeça esse livro, você pode fazer isso catalogando, pensando 6 personagens principais desse livro. Eu vou precisar da sua ajuda. Quem são? Tem vários personagens, tem várias pequenas histórias, mas há 6 personagens de grande destaque no livro de Gênesis. E quando você estuda e considera a história deles, quando a história deles brilha diante dos seus olhos, você entende a mensagem do livro e do Deus que é o Deus do começo e do começo e da criação e da Quando você vê essas 6 histórias, então vamos começar. Quem é o primeiro? O primeiro que você se lembra é, lá no comecinho, Adão. E depois de Adão, quem que é o outro grande personagem que você se lembra? Noé, muito bem, o pessoal está afiado aqui. E depois de Noé, quem? Abraão, muito bem, ótimo. Nós estamos no número 3, isso, não sou bom em matemática. Depois de Abraão, Isaac, muito bem. E depois de Isaac, Jacó, e depois de Jacó, José. O livro começa com um personagem chamado Adão e termina com outro personagem chamado José. Esses são 6 personagens, são os grandes acontecimentos do livro de Gênesis. E o que aprendemos? Rapidamente. Adão está num lugar paradisíaco. Quando nós chamamos de Jardim do Éden, talvez uma melhor tradução seria pomar do Éden. É um pomar, na verdade, não é um lugar de flores, é um lugar de frutos. Adão, lá nesse pomar do Éden, a tradução grega paraíso, paraíso é lugar de prazer. Prazer, tudo dá prazer nesse lugar. Você consegue imaginar algo assim? Tudo dá prazer? Porque a igreja é bom, mas nem tudo dá prazer, né? Passear, viajar é bom, mas nem tudo na viagem dá prazer. O Jardim do Éden é o paraíso, é o lugar em que tudo dá prazer. Eu costumava brincar com as pessoas e dizer assim, até o jiló dava prazer, mas aí encontrei tanta gente que gosta de jiló, que eu resolvi mudar isso. Até o óleo de fígado de bacalhau dá prazer. Esse ainda não encontrei um para me dizer, não, eu gosto desse negócio aí. Tudo dá prazer, mas o que faz Adão? Você se lembra da história? Ele se rebela contra Deus, ele desobedece a Deus, e justamente a ira divina cai sobre ele, ele é expulso do Jardim do Éden. Mas quando ele sai do Jardim do Éden, isso é tão importante. Deus sai com ele. Deus o acompanha. Porque quando Adão saiu, sob a voz de Deus dizendo, agora a terra produzirá espinhos, abrolhos, agora maldita é a terra por tua causa, não sou eu que estou amaldiçoando, é tua causa. Agora a mulher dará dores, dará filhos com dores multiplicadas.
agora haverá conflito, desejo da mulher contra o seu marido, ele te dominará. Com todas essas, Deus sai com ele. É por isso que no capítulo 5 nós temos uma gênese de Adão. O que é a gênese de Adão depois da queda? Adão precisava de um recomeço, e Deus deu a ele um recomeço. Mas vamos adiantar um pouco. Depois nós temos Noé. Qual é a situação de Noé? A situação de Noé é que a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, se corrompeu de tal maneira, de tal forma, em todos os níveis que você possa imaginar de corrupção moral, espiritual, física, ao ponto de que os teólogos até hoje se debatem e digladiam para saber o que é que aconteceu em Gênesis capítulo 6. Mas foi algo tão horrível, a humanidade estava tão poluída e desconstruída que era necessário um juízo de proporção universal, um dilúvio. Mas um homem achou graça diante de Deus, e numa barca, junto com a sua família, ele precisava de uma coisa, e uma coisa apenas. Do que ele precisava? Ele precisava apenas de um recomeço. E se ele precisava de um recomeço, o Deus do começo é o Deus dos recomeços, e Deus deu a ele um recomeço. Mas adiantando um pouco a história, nós chegamos então a uma cidade, aliás, a humanidade vai novamente criando dificuldades e se afastando de Deus e se rebelando contra Deus. Você se lembra o que eles fazem? Eles acabam construindo uma torre. Deus diz para eles se espalharem, eles ficam. Deus diz para eles submeterem, eles querem crescer e chegar onde está Deus, não é isso? A humanidade é muito rebelde. É rebelde ou não é? O ser humano é rebelde. Você pega uma criança, um filho, e você não precisa ensinar ele nada errado, vem já com essa inclinação para o mal, vem com a inclinação. Nenhum pai que eu conheço ensinou o filho a mentir, ou a quebrar o brinquedo que ganha. É uma inclinação para o mal. E lá no capítulo 11 isso acontece, e de novo a humanidade está num caos tão grande, de idolatria, de corrupção, de canalice, que eles precisam de um recomeço. E o que faz Deus? Deus visita um lugar chamado Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, e chama um homem, o nome dele é Abrão. Nós sabemos do livro de Josué que o pai dele era um fabricante de ídolos. Portanto, Abrão não era um gente boa. Deus não chamou Abrão porque Abrão era gente boa. Deus chamou Abrão porque Deus é bom. E essa é a grande bênção, essa é a grande esperança para mim e para você. Porque a graça de Cristo vem sobre nós, não porque somos bons, mas porque Deus é bom, porque Deus nos ama, porque Deus é gracioso, porque Deus é generoso. E Deus apanha esse homem lá nesse lugar idólatra. E esse homem e a humanidade precisava de uma coisa, e de uma coisa somente. Do que eles precisavam? De um recomeço. De um recomeço. E ele recomeça. Mas então você sabe o que é história. Adiantando um pouco a história, a gente chega para Isaac. Isaac foi um filho bom até, mas foi um filho muito protegido, especialmente pela mãe. Eu não sei se porque ficou na cabeça dela aquela marca de que ele tinha sido colocado sobre um altar para um sacrifício, mas a mãe chegou a expulsar o irmão mais velho dele, meio irmão, lembram disso? Ismael mandou embora. Ele era um garotão meio protegido. Tanto é que tem só 2 capítulozinhos falando sobre ele ali. Mas ele teve uma crise, e a crise dele foi a seguinte: que houve fome na terra do seu pai. E por conta dessa fome, ele acabou indo em direção à terra dos filisteus. Se você apanhar um mapa, você vai ver que ele está descendo, indo em direção ao Egito. Só que Deus aparece para ele e diz: não desce para o Egito. Como Deus disse para ele não descer para o Egito, ele ficou onde estava. Ele ficou em Gerar.
que era a terra dos filisteus. E lá em Gerar, a vida foi próspera porque Deus era com ele, mas ele enfrentou muita dificuldade. Todos os poços que ele abria, os filisteus fechavam. O Isaac, na verdade, precisava de uma coisa e de uma coisa somente. Do que ele precisava? Vocês seguram aqui. Esse pessoal do lado de cá vai me responder. Olha, o Isaac precisava de uma coisa e de uma coisa somente. Do que ele precisava? Vocês entenderam? Então do que ele precisava? De um recomeço. E se ele precisava de um recomeço, Deus estava ali. E você sabe quando você olha de novo no mapa e vê cada poço que fecham, cada poço que fecham, cada poço que fecham, vão levando ele de volta para a terra prometida, onde Deus o fez prosperar. Não importa quantas frustrações você tem passado, quantas dificuldades você tem passado, você precisa de um recomeço? Você precisa de um recomeço? Porque se você precisa de um recomeço, e há pessoas que estão aqui e precisam de um recomeço, você está no lugar certo. Porque o Deus do começo e do recomeço, Ele está aqui. Jacó, ele tem um irmão gêmeo, ele nasce, e por ocasião do nascimento dele, uma coisa estranhíssima, ele agarra o calcanhar do irmão, e por conta desse agarrão, se fosse colocar na nossa linguagem, nós íamos dizer que ele tentou passar a perna no irmão. Nesse caso ele tentou passar a mão. Então chamaram ele de Yaakov, que significa agarrador de calcanhar. Só que aí ao longo da vida dele, porque ele sempre estava tentando agarrar o calcanhar ou passar a perna, e de fato ele enganou o irmão, e depois com a ajuda da mãe, mancomunado com a mãe, ele enganou também o pai. Só que nessa agarração toda, ele ficou jurado de morte pelo próprio irmão, e teve que fugir, gente. A coisa mais triste que pode acontecer com alguém é ter que fugir na vida. Fugiu, anos distante da sua terra, anos distante das pessoas mais próximas que ele amava. O Jacó precisava de um recomeço. E a história nos diz que, voltando, e provavelmente já bem idoso, por volta de 80 anos de idade, ele tem uma luta com quem eu creio que é alguma cristofania, uma manifestação de Cristo ali com ele, pedindo que ele precisa de uma coisa somente, um recomeço. E a graça de Deus foi tão maravilhosa sobre ele, que de Yaakov, que agora significava enganador, passador de perna, disse assim: agora teu nome vai ser Israel. Você precisa de um recomeço, está aqui. Você agora é príncipe com Deus, campeão com Deus. E ele recomeça. E a última história que nós chegamos é de José. José é o filho querido, é o filho que vestia a roupa de marca. Se fosse hoje a gente ia dizer que ele vestia roupa de marca. Ele usava Hugo Boss, Tommy, enquanto os irmãos usavam qualquer coisa, talvez a roupa que sobrou de um primo. Aqui, eu sou de Suzano, né? Nasci na Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Não dá para ser mais suzanense que isso. E teve uma época, quando eu era adolescente, que a marca da moda era Open Sea. Vocês lembram dessa marca? Open Sea. E elas tinham umas roupas legais, umas calças assim que pareciam um balãozinho. Open Sea. Mas em Suzano tinha uma loja chamada Terboy. Então quando eu chegava na escola, eu chegava com a roupa assim, balãozinho também, meio de gênio, para quem não lembra como é que era, uma calça meio de gênio.
E os amigos lá, se o José estivesse na minha escola, ele ia chegar de OpenSea. Eu ia estar junto com os irmãos dele, eu ia chegar de Dear Boy, que é um nome até legal, né? Dear Boy. Mas por ele ser esse filho querido, esse filho bem cuidado, que hoje usaria roupa de marca, a inveja, os ciúmes cresceu ali. E você lembra, ele acabou sendo vendido como um escravo para o Egito. Um grupo de ismaelitas que acabou levando ele e vendeu ele para Potifar. Lá trabalhando para o Potifar como escravo. Imagine isso agora. Imagine isso. Ele que era o queridinho, favorito, agora vivendo como escravo. Já está ruim. Mas ele ainda vai sofrer ali, por parte da esposa de Potifar, uma acusação de assédio moral, de assédio sexual. Pessoalmente eu não acredito que sequer Potifar de fato levou o que a mulher estava dizendo a sério, porque nós sabemos que as leis do Egito eram tão rigorosas, que se um homem praticasse assédio sexual contra qualquer outra mulher, a pena seria morte. Mas o que faz o Potifar? O Potifar joga ele num calabouço, porque provavelmente o Potifar conhecia a mulher que tinha. Mas seja como for, o José foi vítima do movimento feminista radical daqueles dias, que acusou ele de assédio moral e sexual. E aí ele é jogado, veja só, uma queda espiralada na vida dele, vai caindo, e lá está ele agora, num calabouço, lá naquele lugar, sem família, sem dinheiro, sem perspectiva. Ele precisa de uma coisa. Uma vez eu liguei para o técnico do computador, ele falou: faz isso, eu fiz, faz aquilo, eu fiz, faz aquilo outro, e aí nada ainda. Ele falou: então faz o seguinte, reinicia. Essa é a palavra mágica quando o técnico te diz: reinicia. O José estava lá, dizendo: Deus, e agora? E o Deus do começo é o Deus do recomeço. O Deus que cria é o Deus que recria. E é como se Deus dissesse: reinicia, recomeça. E Deus tirou aquele moço lá do fundo daquele calabouço e colocou ele como primeiro-ministro do Egito. O livro fecha assim. O livro começa com Deus criando e vai mostrando como Deus vai recriando. Na sua casa talvez você está precisando de um recomeço. No seu negócio, na sua carreira, na sua vida, na sua saúde. Você está precisando de um recomeço. Você está no lugar certo. O Deus do recomeço está aqui. E veja como que sintetiza o livro, como é que fecha o livro. Por favor, abra lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, 20. A situação do contexto histórico dessa passagem que vamos ler é que Jacó já tinha morrido e agora só está José e os seus irmãos ali. E ele está com medo, aliás, os irmãos estão com medo que José agora talvez venha a puni-los, venha jogá-los no mesmo calabouço sujo onde eles estiveram. Mas essa é a resposta de José: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus tornou em bem. Deus deu um recomeço. Eu disse que Moisés escreveu para um grupo de pessoas, aliás, milhões de pessoas que estavam saindo do Egito como escravos. Por que essas histórias eram importantes? Porque quando eles estavam saindo do Egito como escravos, eles precisavam de uma coisa, e de uma coisa somente. Vocês sabem o que é jogral?
fala a mesma coisa juntos? Vamos dizer juntos a palavra que esse povo, para quem Moisés escrevia, precisava. Eles precisavam de uma coisa e uma coisa somente. Eles precisavam eles precisavam de um recomeço. E Moisés, contando essas 6 histórias, estava dizendo para eles o seguinte: o Deus que fez com que todos esses homens recomeçassem é o Deus que vai fazer com que vocês recomecem. É um novo ano, é a sua oportunidade de recomeçar. Recomece. Eu já fiz, recomece. Eu sei, o passado foi duro, talvez você tenha tido perdas, talvez tenha tido dificuldades. Muito bem, chore o que você tem que chorar. Chore, lamente o que você tem que lamentar. Chorou, lamentou, debruçou sobre isso. Agora chega, deixa Deus recomeçar na sua vida. Vira a página, vai adiante, vai em frente. E por favor, não me pare de novo para contar o mesmo lamento, para contar a mesma dor, para contar o mesmo problema do passado. Já foi, já virou. Deus é o Deus do recomeço. Confie nele agora, recomece com ele agora. Conte uma nova história, abrace uma nova história, confie numa nova história. Recomece, simples assim. Eu vou encerrar aqui. 2000 anos, faz 2000 anos, um artista chamado Timanthes, ele tinha um mentor, e ele estava aprendendo a pintar quadros. Todos os dias ele aprendia nuances, os contrastes das cores, os traços. Até que um dia, finalmente, ele pintou uma obra de arte que era tão extraordinária. Ele ficou encantado com aquela obra de arte. Ele olhava para ela todos os dias, ele admirava todos os dias. Mas uma noite ele foi para casa, e quando chega pela manhã, aquele quadro tão lindo estava completamente borrado. Ele ficou furioso. Quem teria tido a ousadia de borrar aquele quadro? O mentor dele disse: eu. Ele falou: mas por quê? Ele falou: porque esse quadro estava tirando a sua atenção, porque esse quadro estava minando a possibilidade de você fazer algo novo, melhor, maior. Esse quadro precisava acabar, e agora que esse quadro está borrado, vamos ver o que você pode fazer de novo. Timanthes, recomece. Ele recomeçou e pintou uma das maiores e mais importantes obras do mundo antigo, conhecida como o Sacrifício de Ifigênia. Tem quadro borrado na sua vida? Tem coisa que não deu certo, que não está boa? A nossa viagem no livro de Gênesis acaba aqui. Recomece, em nome de Jesus.